Olá, eu me chamo Matheus e você é muito bem-vindo ao canal Café em Emaús. Espero que todos estejam bem e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos fazendo uma exposição da carta aos Hebreus. Eu acredito que você, tendo lido ou não, já ouviu falar nessa carta e nós vamos começar hoje uma introdução a respeito da carta aos Hebreus, falando principalmente do seu contexto e iniciando no capítulo 1. Bom, caso você queira, você pode ir acompanhando também na sua Bíblia, mas na sua tela aí estará aparecendo então os textos bíblicos que nós vamos ler. Eu quero primeiro que você entenda a importância que essa carta aos Hebreus tem. O primeiro ponto dessa carta é que ela é diferente, tem características muito diferentes das outras epístolas do Novo Testamento. Primeiro porque ela foge daquele padrão, principalmente paulino, de se iniciar uma carta dando alguma saudação para alguma igreja, já dizendo para quem é direcionada e geralmente já informando o autor também da carta. A carta aos Hebreus não tem isso, não é informado o autor, né? Ela não trata nenhuma saudação. Aparentemente o problema que estava acontecendo era tão impactante que houve a necessidade de se ir direto ao ponto. E a carta aos Hebreus faz exatamente isso. Ela trata de um problema muito drástico que estava acontecendo durante o primeiro século, na era da perseguição contra a igreja. Nesse momento, nós percebemos que muitos judeus estão se convertendo ao cristianismo e, aparentemente, quando eles se convertem ao cristianismo, eles passam por um nível de perseguição muito grande. Tão grande que vários deles começam a pensar no abandono da fé cristã. O argumento que muitos utilizavam naquela época e que de certa forma fazia sentido era o seguinte: se eu consigo viver o judaísmo, que na mente deles até então era quase pareado com o cristianismo, por que eu não posso viver o judaísmo que já é aceito e eu não vou ser perseguido? Essa é a grande dúvida que esses judeus estão passando. E com esse tão grande perigo de apostasia de muitos judeus, o autor começa do que nós podemos chamar de quase um tratado a esses hebreus. Ele faz uma exposição belíssima que difere de todo o restante do Novo Testamento a ponto de muitos teólogos chamarem de o quinto evangelho. Nós temos os 4 evangelhos conhecidos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e alguns consideram que Hebreus poderia ser considerado um dos evangelhos. Essa exposição que ele faz é extremamente organizada, e o principal conceito desse autor é o dele provar de que o cristianismo não é a mesma coisa que o judaísmo, porque Jesus não é a mesma coisa que Moisés, Jesus não é a mesma coisa que os anjos, mas todo esse tratado, toda essa carta demonstra a superioridade, a supremacia de Jesus sobre os anjos. Ele começa iniciando e mostrando para nós que Jesus é superior aos anjos. Depois ele quer mostrar que Jesus é superior a Moisés, a Josué. Jesus é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. O sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Arão, é maior que o sacerdócio da tribo de Levi. Ele continua mostrando que as promessas guardadas pela fé a respeito do Novo Testamento, da Nova Aliança, são maiores do que as promessas relacionadas ao Antigo Testamento e ao judaísmo. Então, todo esse tratado é muito bem exposto nessa carta aos Hebreus, buscando mostrar principalmente o quão Cristo é maior e superior e supremo em relação ao Antigo Testamento. E para isso, eu quero começar compartilhando alguns pontos aqui para nós entendermos. Primeiro, a respeito da datação. Existe muita divergência, alguns acreditam que pode ter sido entre 65 e 68, a grande maioria, embora alguns acreditem que deve ter sido depois dos anos 80 também. Não se há certeza, por isso eu considerei aqui
para nossa introdução, o que a maioria geralmente define, entre 65 e 68 depois de Cristo. Autor, como eu falei, não se há certeza. Muitos, inclusive algumas bíblias, atribuem e colocaram a epístola de Paulo aos Hebreus, mas isso não é uma verdade absoluta, porque essa carta se difere muito das epístolas paulinas. Então não nos dá a entender nem na formulação da carta, na sistemática dela, nem no grego que é aplicado sobre ela. É um grego extremamente robuscado, muito mais cuidadoso e que trabalha tese a tese, e ele não está tratando como, por exemplo, a epístola aos Coríntios, aos Romanos, em que Paulo fala um ponto e de repente ele muda um pouco e tem um interlocutor. Não acontece isso nos Hebreus. Os Hebreus, ele tem uma única ideia, ele quer mostrar a superioridade de Cristo, e ele vai jogando argumento por argumento, um tratado muito bem organizado. Então não nos parece que essa autoria seja de Paulo. Alguns atribuem, por conta do grego, ela a Lucas, possivelmente, outros a Apolo, alguns também pensam que poderia ser Clemente, um dos pais da igreja. Não se há certeza, não se há certeza. Mas o que nós sabemos é que sim, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, faz parte do cânon bíblico e demonstra para nós grandes pontos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que resultam na pessoa de Cristo. Público-alvo dessa epístola, como eu comentei anteriormente, é para alguns judeus cristãos, alguns judeus que se converteram ao cristianismo e que agora estão pensando em voltar para o judaísmo para talvez nesse formato não sofrer perseguição. Tá? É esse o acontecimento. Bom, agora nós podemos entrar então no capítulo 1 e entender qual é esse ponto principal. Você percebe aqui logo no início, ele já começa falando isso há muito tempo. Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Perceba que ele não está preocupado em fazer nenhuma apresentação. Ele chega, como nós poderíamos dizer, com os dois pés no peito, e ele faz uma abordagem extremamente clara. E dentro desse contexto aqui, eu quero que você entenda o seguinte: ele quer deixar claro que Deus já falou de muitas formas diferentes, de várias maneiras nos antepassados. Ele falou principalmente por meio dos profetas. Aqui ele não está falando só os profetas no sentido daqueles em quem o Espírito vinha e começavam a profetizar, mas ele está falando sobre a literalidade da Escritura, aqueles que se escreveram. Ele está falando a respeito também de Moisés, de Josué, de Samuel. Ele está falando aqueles que fizeram parte da Escritura, quanto aqueles em quem o Espírito desceu também. Mas ele cria uma comparação. Ele diz o seguinte: o Senhor já nos falou, Deus já nos falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E nós vemos realmente a revelação de Deus acontecendo pela natureza e também através dos profetas. Mas ele deixa claro o seguinte: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Perceba que o Filho aqui está com esse F maiúsculo. Isso quer deixar claro de que esse filho não se refere a qualquer outro filho, mas é o filho unigênito, é o filho primogênito, é aquele que é o Filho de Deus, é o próprio Cristo. Porque eu e você, nós somos filhos de Deus, só que nós fomos adotados, nós nos tornamos filhos por meio da adoção. Agora, esse filho que ele está falando é filho em natureza, é filho que é herdeiro, que é o que ele fala na continuação, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Então a intenção dele aqui é mostrar que o Filho traz a revelação perfeita. Isso aqui nos mostra a revelação progressiva de Deus, a qual Deus já vinha se revelando através dos profetas. Deus já vinha mostrando seu caráter e a sua vontade desde o Pentateuco, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, passando depois pelos profetas. A cada momento Deus está mostrando a sua vontade, mas quando chega o Filho revela a plenitude da pessoa do Pai, a plenitude da vontade de Deus.
porque o Filho é herdeiro e o Filho foi aquele por meio de quem fez o universo. Isso ele já está nos mostrando Cristo, Cristo como herdeiro e Cristo como criador. Perceba que existe uma ligação desse texto de Hebreus com João 1, porque João faz a mesma abordagem. João diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então perceba o seguinte: assim como o filho é quem fez o universo, ele é quem cria o universo. João vem e diz a mesma coisa: nada foi feito sem ele. Isso nos apresenta Cristo, Cristo como herdeiro, Cristo como criador do universo. E ele continua no versículo 3 e 4. Ele diz uma coisa muito preciosa: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esses dois versículos nós precisamos entender com muito cuidado. Primeiro ele diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Mais uma vez ele está mostrando o Filho, caracterizando o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. E essa expressão que ele usa aqui, expressão exata, é a palavra grega caracter. Isso demonstra que essa expressão exata que ele quer dizer é de mesma natureza. Quer dizer que Cristo, quer dizer que o Filho faz parte da mesma natureza, a mesma essência que o Pai. O Filho e o Pai estão plenamente conectados no seu ser, na sua essência. Os dois participam da mesma criação, participam do mesmo resplendor. E o Filho é a imagem exata do Pai. Então, aquele que era o Deus invisível, nós já vamos ver outro versículo mostrando isso. Aquele que era o Deus invisível, que ninguém viu, ninguém compreende, ninguém sabe como é, agora é revelado no Filho. Ele continua sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha só, ele nos falou nos versos anteriores que o Filho é o Criador, assim como João falou, nada foi feito sem ele. E agora ele está dizendo que ele não só cria, mas ele é quem sustenta todas as coisas. Ele é quem sustenta o cosmos, ele é quem sustenta o universo por sua palavra poderosa, aquele mesmo verbo que é dado, aquele mesmo verbo do haja luz de Gênesis, aquele mesmo verbo criador, é a palavra poderosa, é o Cristo que sustenta todas as coisas. Ele continua: depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Perceba que depois de ter realizado a purificação dos pecados, ou seja, ele se entrega, ele se faz como sacrifício. E aqui no capítulo 1 nós vamos ver o Filho Eterno falando a respeito da glória de Jesus. E aqui o Filho Eterno, depois de ter realizado a purificação, depois do seu sacrifício, ele se assenta à destra, à direita do Pai, nas alturas, mostrando a glória que ele recebe e tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Lembre-se do ponto, do cume, aonde o autor quer chegar. Ele quer mostrar como Cristo é supremo, como Cristo é superior. Cristo é superior aos anjos, e por isso ele fala, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Colossenses 1, 15 a 17, reforça esse ponto. Paulo diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.
esse texto mostra mais uma vez que Cristo é a imagem do Deus invisível. Aquele Pai que se apresenta no Antigo Testamento, Deus na pessoa do Pai, que até então não tinha um rosto, até então ninguém enxerga, todo mundo só dizia, só era demonstrado que se visse Deus morreria, mas eles não conseguem enxergar Deus, eles não têm a imagem. Agora, quando Cristo vem, Ele é a imagem, toda a plenitude da criação está sobre Ele, como Colossenses 2,9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo que há a respeito da divindade de Deus está habitando em Cristo. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu só quero fazer um comentário aqui sobre Colossenses, que algum outro dia nós podemos abordar com um pouco mais de detalhe, mas algumas pessoas ficam com dúvida a respeito da expressão primogênito, pensando no conceito de Jesus ter sido gerado. E não é isso. A expressão primogênito, dentro da cultura judaica, dentro da cultura para eles, se aplica como aquele que levaria dupla honra. O primogênito ficaria com duas partes da herança. O primogênito tinha uma honraria muito grande. Então, quando ele fala o primogênito de toda a criação, ele quer mostrar como Cristo é superior a toda a criação, como ele é digno de maior honra. Tanto é que logo em Colossenses depois ele vai citar sobre o primogênito dos mortos. Mas Cristo não foi o primogênito dos mortos, ele não foi o primeiro a levantar dos mortos, porque teve outros até no Antigo Testamento que ressuscitaram. Então quando ele fala primogênito, ele está falando aquele que tem uma honra maior. E isso precisa ficar claro para não gerar dúvida, porque Cristo não foi gerado, mas ele participa, como nós vimos ali em Hebreus, vamos continuar vendo, ele participa do ser eterno de Deus. Depois, também aqui em Filipenses 2, 9 ao 11, falando a respeito do nome de Cristo. Esse texto, um pouco antes, fala a respeito do kenosis, que nós chamamos, o esvaziamento de Cristo, onde Cristo, mesmo tendo a honra, tendo a glória de Deus, sendo Deus, ele abre mão dos seus atributos para se fazer como homem. Ele se esvazia dos seus atributos para se fazer como homem. E se humilhando para ter morte de cruz. Depois chega nesse versículo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba que o nome de Jesus é exaltado acima de céus, terra, de tudo que neles há. Nós vamos ver isso se replicando depois em Apocalipse, falando de que todos confessarão. E Apocalipse 5 demonstra um episódio no céu também, que nós vamos comentar um pouco para frente. Continuando em Hebreus, versículo do 5 ao 7. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Aqui ele continua dizendo o seguinte: Cristo é superior aos anjos. E ele está dizendo o seguinte: por que Cristo é superior aos anjos? Porque os anjos são seres ministradores, são servos, eles estão servindo, eles estão trabalhando pelo reino debaixo da vontade de Deus. Agora o filho se assentou à destra, o filho se assentou à majestade do Pai. E os anjos nunca ouviram isso, mas o filho ouviu o próprio Pai dizendo: Tu és meu filho. E essa identidade que é dada é para participar do próprio ser de Deus. E outra vez ele diz: serei seu pai, ele será meu filho. Exatamente. Em outro texto ele diz: todos os anjos de Deus o adorem, que nós vemos isso acontecendo em Apocalipse 5. Todos os anjos, os anciãos, todos os seres, todo o céu se prostrando e dizendo para Jesus que ele é digno de honra, glória, louvor e adoração, porque venceu através do seu sacrifício. Então você percebe, mais uma vez, o quão o autor quer deixar claro a supremacia de Cristo sobre os anjos.
E aqui ele continua, mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os seus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Mais uma vez ali, ele continua: eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentos. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Perceba que ele está mostrando mais uma vez a supremacia de Cristo. Os anjos são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Agora o Filho participa do mesmo ser, tem a mesma identidade, recebe um nome que é acima de todo nome. E como eu disse, em Apocalipse 5 mostra todo o céu se rendendo à glória de Cristo. Como a igreja já se rende na terra, como a igreja já adora Jesus na terra, aquele dia nós adoraremos junto com os anjos ao Cordeiro de Deus, que é o único digno de abrir o livro. Mas nesse capítulo 1, o autor dos Hebreus deseja nos mostrar como Cristo é maior, como Cristo é maior do que os anjos, como Cristo venceu, como ele é participante, ele mostra os atributos de Cristo, ele fala para nós como Cristo é herdeiro, como Cristo é criador, como Cristo é sustentador, como Cristo recebe um nome que é maior do que os anjos, como Cristo é supremo em relação aos anjos. Então, mais uma vez, ele está aplicando para aqueles judeus naquele momento, que estão pensando em voltar para o judaísmo, estão pensando em voltar às práticas antigas. Ele está dizendo: aqueles anjos que vocês viram no Antigo Testamento, que parecia já ser grande coisa, pois eles servem aos que hão de herdar a salvação, mas Cristo é superior aos anjos, porque ele está à destra do Pai. Ele recebeu glória e honra, e um nome que está acima de todo nome, inclusive do nome de qualquer anjo. E assim nós encerramos a exposição do primeiro capítulo de Hebreus. É apenas o primeiro, tem muita coisa ainda para nós falarmos sobre essa carta. E eu quero que você entenda que isso aqui não se aplicou só para aqueles judeus, mas continua sendo palavra de Deus para nós, que nos ensina como Cristo é superior. E talvez, como aqueles judeus, por algum motivo você pensa em abrir mão, em voltar para trás, em retroceder. Mas isso aqui serve também para te lembrar como Cristo é superior, como Cristo já venceu, como Cristo já foi exaltado e continuará sendo, e como nós devemos entregar toda a honra e glória ao Cristo que é herdeiro, é criador, é sustentador e é redentor de todo o seu povo. Continue acompanhando essa série, compartilhe com todas as pessoas que você puder, para que nós possamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.